Muito bem, abra suas Bíblias no Evangelho de João. Essa semana começa os apriscos presenciais na casa, e nós estamos nas casas, e nós estamos meditando nos apriscos no livro de João. Então, de propósito, eu procurei um texto dentro do Evangelho de João para falarmos hoje, aqui, um pouco antes da ceia. Irmãos, eu quero falar sobre uma frase que um amigo me citou de um livro, para depois passar para você de que texto vou abrir. Em um livro que eu procurei até o autor hoje, mas não achei, mas eu não me esqueço da frase, que Jesus dificultava a entrada das pessoas no seu ministério, na sua vida, mas facilitava a saída. Essa frase, ela sempre me constrangeu, porque dá uma vontade de criticar a igreja, né, que faz exatamente ao contrário. Mas hoje eu recebi um toque, eu falei assim, eu acho que isso somos nós mesmos. Nós somos o corpo de Cristo, né? Nós não somos a cabeça. Então abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e acompanhe comigo alguns versículos. Irmãos, que versículos assim que só o Evangelho mesmo pode nos trazer, e só Jesus mesmo pode falar essas coisas. O Evangelho de João, capítulo 6, comece a prestar atenção a partir do versículo de número 28, do Evangelho de João, no capítulo 6. Pensando nisso, Jesus dificultava a entrada na sua vida, no seu ministério, mas facilitava a saída. Olhando para o versículo de número 28, há meio que uma palavra de um excesso de graça aqui do Evangelho, que diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Evangelho de João 6:28. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Irmãos, mais simples do que isso, chega a ser constrangedor. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Eu estou lendo na Revista Atualizada, tá, queridos? A Bíblia que ganhei, estou usando ela agora. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, dás-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Não parece que Jesus dificulta a entrada, né? Não parece, é muito claro. Parece que nós perdemos todas as receitas diante desse texto, que é encontrar a salvação em Cristo Jesus. De repente Jesus vem com excesso de graça e fala, quando as pessoas estão preocupadas, o que devo fazer para fazer a obra de Deus, para agradar mais a Deus. Aí Jesus vem dizendo assim: a obra de Deus é essa, creia em mim, creia naquele que ele enviou, falando de si mesmo. Mas depois as pessoas deixam bem claro assim, a gente não entende isso, né, irmãos? Como assim? Só crer em Deus? Pois é. Só crer em Jesus? Pois é. Nós não temos, talvez a nossa natureza humana, a nossa carne, não nos deixa assim ver quão profundo é isso. O crer em Cristo, e quais são os efeitos disso.
O que acontece com o indivíduo que tem uma fé genuína em Jesus Cristo? E Jesus Cristo não explica muito, não. Ele fala, só creia naquele que Ele enviou, está tudo certo. E como nós, as pessoas que estavam ouvindo Jesus dizer isso, não entenderam e pediram para Jesus um sinal. Que sinal o Senhor vai mostrar para nós? E aí, queridos, aparece nesse texto aquilo que os estudantes de teologia chamam de uma chave hermenêutica. O que Jesus passa a informar aqui, joga a luz, como se fosse assim, uma canalização de tudo que se lê no Antigo Testamento, de tudo que se viu, dos maiores destaques, que foi o dos grandes milagres, que o povo vivenciou durante 40 anos no deserto, comendo do maná, um pão que caía do céu, e Jesus Cristo vem dizer que Ele é este pão que caiu do céu, que aquele que Moisés dera para o povo, era uma espécie de um símbolo, de uma tipificação do verdadeiro pão que era Jesus. E quando Jesus diz isso, Ele começa em uma linguagem provocativa, sem explicar, irmãos, falar de um jeito muito, muito esquisito para se ouvir aos ouvintes da sua época. Eu louvo a Deus, porque nós já vivemos o pós-Pentecostes, e hoje para nós, esse texto não causa a mesma estranheza, porque o Espírito já dilui no nosso coração do que está se tratando aqui. Quando Jesus diz que Ele era o verdadeiro pão, e que Ele era o pão que desceu do céu, e aí Ele começa a dizer assim, olhe lá, irmãos, para o versículo de número 47, depois que Jesus traz essa revelação, gente, eu sou o maná. João já disse no primeiro capítulo, que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele diz, quando Ele mostra o templo, Ele fala que aquele templo é o símbolo do seu corpo. Então Jesus é tudo que você lê no Antigo Testamento, leia com a ótica de que aquilo é uma revelação de quem haveria de ser Jesus e o seu ministério. Tudo, irmãos, cada vírgula, cada nome está ligado a chegar-se na revelação de Jesus Cristo. Aí ele começa com esse linguajar provocativo para os seus ouvintes, que hoje, louvado seja Deus, que para nós já não provoca tantas coisas. Olhe comigo, por favor, para o versículo de número 47, do mesmo capítulo. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este pão, mostrando para si, que desce do céu, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí começou a ficar estranho, né? E Jesus continua. Sabe por quê, irmãos? Jesus é Jesus. Olha a bomba que ele joga na cabeça daquele povo que estava ouvindo ele ali. Qual é a reação do povo? Olhe por favor para o versículo de número 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Não dava para entender Jesus falando a vocês: eu sou esse pão. Mas calma, fique na tua aí que vai piorar. Irmãos, por que eu estou dizendo que Jesus está sendo provocativo aqui? Porque ele não explica, ele só declara, que é uma das características da Bíblia,
não é um livro de explicações, é um livro de uma declaração, para que o seu leitor reaja, crendo ou não, só isso. Ou você crê no que está escrito aqui, ou você não crê. Não tem muitas coisas, não, ou crê ou não crê. Acompanhe comigo, por favor. Depois que os discípulos, os religiosos dizem assim, como que ele vai fazer isso? Como é que ele vai dar de comer da sua carne? Versículo 53, olhe comigo, irmão. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Jesus está ligando para aqueles caras, Jesus está assim, não, calma, como o pastor está fazendo agora, isso é um símbolo, isso é uma chave hermenêutica, até um nome bonitão, né? Isso é uma maneira de trazer o que... Não, Jesus continua falando, irmãos, essa linguagem antropofágica aqui, ó, uma linguagem assim mesmo nojenta para quem estava ouvindo. Quem não comer, aí ele continua dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele continua, sem explicar, queridos, olha como você é um privilegiado, olha como a profecia de Joel capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo, é uma realidade em nós. Para mim e para você, o que Jesus vai dizer agora aqui, ó, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ninguém aqui tem dificuldade de entender que tudo isso está se falando do Cristo, que habita em nós, porque nós cremos nele, e o Espírito Santo fez essa obra de nos explicar, e de nos fazer aceitar isso. Por isso, louve a Deus, porque isso aqui não causa em você que isso? Não, você está entendendo, você sabe que Jesus está falando do seu corpo espiritual, do seu sangue espiritual, da decisão que tomamos em crermos nele, mas os seus ouvintes não estavam entendendo, a ponto de que causou então a afirmação de como Jesus estava deixando bem claro assim, ó, é assim que funciona, tá? Tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue. As pessoas não estavam entendendo, ele não estava explicando. Qual foi a reação disso? Olhe comigo, por favor, gente. Você vai olhar para mim, comigo a partir do versículo de número 62. A Bíblia diz assim, ó: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aí Jesus dá uma dica, gente, eu estou falando de coisas espirituais, eu não estou falando da minha carne literal e do meu sangue literal, estou falando de coisas espirituais, mas mesmo assim, Jesus deixa bem claro a realidade de quando o Evangelho é pregado em todos os tempos. Não é isso que acontece? E eu espero que esse não seja o seu caso, eu espero que essa não seja a sua situação, mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que havia, e quem era o que havia de entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Deixa eu dizer uma coisa para você aliviante, você que está aqui na igreja, você que de algum momento vai ouvir essa palavra pela internet,
o seu interesse pelo Evangelho é um sinal de que você está sendo conduzido por Deus, apesar de você, para viver momentos como este. Quem pode agradecer por isso, diga obrigado, Senhor. Aplauda ao Senhor, você que está agradecido. O que aconteceu, irmãos? Versículo 66, olhe comigo, por favor. Desde então, muitos dos seus discípulos, irmãos, agora já não é mais os religiosos que queriam matar Jesus, não, era a galera que estava vibrando com Jesus, era a galera que estava assimilando os seus ensinos. A Bíblia diz então, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava mais com eles, não aguentaram a simplicidade e a complexidade do Evangelho, não aguentaram o que Jesus estava dizendo. Por isso é que a frase que me constrange, que Jesus dificultava a entrada, porque Jesus, você viu quando as pessoas procuravam Jesus, Senhor, eu quero te seguir, olha, eu já vou avisando, hein, Filho do homem não tem onde encostar a cabeça, se você está querendo me seguir mesmo, negue a si mesmo, quem não deixar pai e mãe. Jesus nunca chegou assim, não, vem, aí eu quero dizer para vocês do constrangimento que já não é mais meu, depois do que Deus compartilhou comigo, quando eu estava remoendo essa frase, Jesus dificultava a entrada e facilitava a saída, ele facilitava a saída mesmo, irmãos. Quando ele viu aqueles discípulos se retirando e abandonando, ele se dirige aos 12, olhe comigo por favor, versículo de número 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Facilitando a saída, quem quiser, vai. Vocês não querem se retirar? Graças a Deus que nós tínhamos um Pedro lá, não é? Respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém, queridos? Gente, essa coisa é tão simples, que a gente não consegue, apesar dos paradoxos, apesar das coisas inexplicáveis, apesar das lutas, apesar das decepções que a gente tem com essa história de declararmos que Cristo é o nosso Senhor, nós não pensamos em outra possibilidade de deixar de caminhar nesse caminho, de crer nesta verdade, de viver essa vida. Essa foi a resposta de Jesus, ou melhor, dos discípulos, tendo Pedro como o seu interlocutor, seu representante ali. Para onde a gente vai, queridos? Para onde iremos? Mas o que Jesus estava fazendo? Falou, quem quiser. Irmãos, essa frase, Jesus dificultava a entrada e facilitava a saída, ela é constrangedora para mim, porque eu não faço isso, a igreja não faz isso. Socialmente, a igreja está fazendo de tudo para que pessoas venham para Jesus, religiosamente também. Mas eu pensei, a cabeça que é Cristo, no Evangelho, ele sempre deixou meio complicado para as pessoas segui-lo. Mas nós experimentamos esse Cristo. A nossa postura não é igual a de Jesus. Nós facilitamos a entrada, mas infelizmente também facilitamos a saída. A gente não está se preocupando muito com as pessoas que estão deixando Jesus. As pessoas estão dando explicações porque está abandonando, saindo da comunhão, saindo da igreja, e nós estamos respeitando.
Irmãos, eu creio que o papel do corpo é o papel dos braços. Abraçar sempre, amar primeiro, e deixar que o Espírito Santo dilua no coração, na mente, daquele que está querendo se aventurar numa vida com Cristo, de saber que vai vir dificuldades. Você terá que comer do corpo de Cristo, você terá que beber do seu sangue, espiritualmente falando. E se você ficar sem fazer isso, você não terá vida em Cristo. Por isso, queridos, que eu quero convidar você a espiritualmente, simbolicamente, mas também com muito amor, muito temor, a participar desse momento simbólico que é a ceia de Jesus, quando literalmente nós pegamos um elemento que é o pão, literalmente nós temos uma matéria na nossa mão, que simboliza, lembra que Jesus morreu por mim e por você. Literalmente pegamos um líquido na mão, que é o suco da uva, e isso nos lembra, nos traz, é um memorial de que Jesus verteu o seu sangue. Mas, realmente, de maneira, sem nenhum tipo de símbolo, nós comemos e bebemos, demonstrando que a minha fé me faz ouvir Jesus. Aí você vai lembrar da frase que Deus liberou para esta igreja, com relação à ceia do Senhor, que ela é para quem precisa se alimentar de Jesus, e não para quem merece. Que palavra libertadora, irmãos. Me parece João 6,29, a obra de Deus é, creia, a ceia liberada para esta igreja é, quem precisa e quer, participa da ceia, porque precisa, você precisa comer. Jesus falou, quem não come não tem, quem não bebe do meu sangue não tem a vida eterna. Por isso eu convido você a nessa noite a obedecer a Jesus. Coma e beba do seu corpo e do seu sangue.